Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, irei iniciar a leitura da segunda parte do primeiro capítulo do livro O Seu Próprio Tapete Vermelho, escrito por Micheline Farias. Capítulo 1, Identidade, parte 2. Maria e Isabel. Eu tinha dentro de mim um ideal, uma paixão de ser uma grande empresária. Desde recém-casado, eu lutava por isso. Me dedicava, me preparava e levava jeito para a coisa. Anos depois, quando meus filhos começaram a jogar futebol em Nova York, eu atravessava aquelas avenidas com seus prédios imponentes como sede de grandes empresas. E eu contava para eles: filhos, sabem esses prédios ali? Quando era jovem na Universidade de Administração de Empresas, eu prometi a mim mesma que se preciso fosse, estaria disposta a alcançar todos os diplomas e aprender a falar quantas línguas fossem necessárias para assumir uma posição de grande empresária internacional. Meu sangue fervia imaginando estar em reuniões de negócios, participando de decisões, enfrentando lutas dentro daquela gigantesca máquina de gerar riquezas, e muito holofote sobre os que trilhavam aquele tapete vermelho do sucesso corporativo. Mas hoje, vejo que estou exatamente onde Deus queria que eu estivesse e que, no fundo, eu mais desejava ser parte e cooperadora das atividades diárias e sonhos dos filhos e discípulos que Deus nos concedeu abençoar. Há uma correlação nesse ponto que desejo fazer entre Maria e Isabel. Duas pessoas vivendo a mesma situação, a maternidade. As duas pessoas estavam sendo convocadas por Deus para cumprirem um propósito, mas uma tinha 13 ou 14 anos e a outra tinha 80. Por aí. Sem dúvida, a maternidade era um desafio para ambas. E se nós tivéssemos ali duas pessoas cheias de si, a mais nova poderia recusar ser mãe, argumentando: dá licença aí, 14 anos eu não estou afim não. Não quero pagar esse preço agora nessa etapa tão boa da minha vida, sou muito moça. Então, não entenderíamos que aquilo ali era uma honra que Deus estava dando àquela jovem que seria a mãe de Jesus. E se tivéssemos uma outra mulher chateada, envelhecida, aborrecida, dizendo: já que Deus não fez até hoje, agora também não faça mais. Porque não tenho mais paciência nem idade. Nós tínhamos frustrados propósitos futuros que Deus havia reservado na vida delas e de seus filhos. É importante entender que a história que Deus tem escrito para você, o tapete que Deus quer estender em algumas áreas da sua vida, é diferente dos outros. Nunca rejeite uma bênção dele, se achando despreparado ou desqualificado, como também você não deve ser muito precipitado em achar que Deus está atrasado em responder e dar-lhe algo que você já pede há muito tempo. Já parou para pensar que se Isabel tivesse tido filho lá na idade normal para as mulheres de então, teria perdido a grande oportunidade de gerar João Batista, que viria a ser o precursor de Jesus? Em outras palavras, o tempo de Deus é sempre perfeito e ele sabe exatamente o que está fazendo. Eclesiastes 3:11. Nossos sonhos precisam ajustar-se ao propósito e tempo de Deus para que sejam alcançados em sua totalidade. Como disse antes, por muitas vezes comecei o processo de escrever um livro, mas hoje eu reconheço que não era o tempo. Mas agora eu me sinto com alegria e confiança para gerar este livro, principalmente acerca do que ele retrata, porque são 30 anos que eu me converti. 3 décadas que venho vivendo e falando assuntos que fazem parte da minha vida. Sentimentos e discernimento, ambição e realização de sonhos pessoais, ministeriais, conjugais e para os filhos requerem discernimento espiritual. Guiados apenas pelos sentimentos humanos, podemos acabar fazendo escolhas que se tornam armadilhas, nos encarcerando num caminho sem volta. Minha mãe nunca incubou em nós uma mente de imigrante. Ela teve uma sabedoria especial, um discernimento dado por Deus de desbravar o lugar antes da nossa chegada e nos encaixar de modo a nos sentirmos naturalmente bem-vindos. Para ela, nossa chegada era como se a América houvesse ganhado 3 pérolas. Ela nos explicou desde o começo que o novo país seria como uma mãe adotiva colocando comida no nosso prato,
mas, ao mesmo tempo, estava sendo privilegiado de ganhar 3 filhos. Quando perdi meu pai, aos 9 anos de idade, tive que me separar momentaneamente da minha mãe, que veio conquistar para a gente o espaço numa terra nova. Meus avós foram um forte amparo naquela ocasião de transição, e os amigos que cultivei e que serviam também de esteio para enfrentar aqueles dias. Mas, na perspectiva de mudança para outro país, logo teria de me desligar daqueles laços de amizade, que são tão fortes e emocionalmente importantes na vida de um adolescente. Foram perdas inesperadas. Eu estava perdendo minha língua, meus amigos e colegas de escola que foram em massa rodoviária em Governador Valadares despedir no dia da minha partida. Alguns levavam lençóis de zoeira de adolescentes, que acabaram usando para enxugar o oceano de lágrimas o choro causado pela interrupção da nossa convivência. Eu estava feliz por poder reencontrar minha mãe na nova terra, mas era muito doloroso vivenciar o que estava abandonando. Viver na América não seria apenas um sonho, mas pisar num tapete que era nosso, uma conquista realizada. Não precisaríamos nos sentir estranhos, mas apenas como moradores em uma nova casa. Nossa mãe nos preparou esse roteiro de viagem. Nós chegamos sabendo que pertencíamos ao local, ainda que tivéssemos de nos adaptar às novas realidades. Quando ela nos recebeu, disse claramente: aqui é o nosso lugar. Com isso, nos sentimos motivados a sermos, desde o princípio, participantes de tudo que encontraríamos na casa desta mãe adotiva. Escola, igreja, amigos. Com isso, pude trilhar muitos tapetes vermelhos e me preparar para outros tantos que viriam e ainda virão. Ter me formado na universidade, ter a capacidade e oportunidade de ministrar a palavra, inclusive em diversas nações, ser bem casada, ser mãe, ver minha filha ter um relacionamento com o pai, coisa que eu não tive. Ver os meninos bem-sucedidos na universidade, ver o fruto de todo o esforço da minha mãe em prover os meios para eu ser uma pessoa realizada. Ver minha mãe alcançar uma velhice abençoada no meio familiar que ela formou. Sonhar é necessário, planejar é preciso. O meu maior sonho é estar viva, se Deus assim permitir, para ver a extensão dos nossos ensinamentos nas famílias que os nossos filhos constituirão. Pegar no colo netos e poder abençoá-los, ver os filhos vivendo seus sonhos, assim como Deus me permitiu viver os sonhos que Ele me deu. Por todo o trabalho que exercemos de mentorear os filhos, a recompensa que esperamos como casal é que eles reproduzam esse legado espiritual abençoado, tudo que temos sido privilegiados e estamos entregando em vida para eles. Que os filhos possam herdar as qualidades excepcionais de um pai trabalhador, centrado nos propósitos de Deus, emocionalmente equilibrado, pacificador. Que possam perpetuar por multiplicação o que receberam. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos como rebentos de oliveira, a roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja dos filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Salmo 128. Sonhar é perguntar: como vai ter um roteiro de... Você vai ter um roteiro de viagem? Sim. Isto aqui equivale a dizer assim: planeje sua viagem. Você tem de ter mapas, roteiros. Precisa saber critérios para escolher um destino. Até onde deseja chegar e qual o preço que você quer pagar? Quais são seus princípios que vão nortear a sua caminhada? Sonhos dados por Deus nos ajudam a trilhar os nossos tapetes vermelhos e a preparar o caminho para futuras gerações. Muito obrigada por acompanhar a primeira parte, o primeiro capítulo do livro O Seu Próprio Tapete Vermelho, escrito por Micheline Farias.